Bom dia, boa noite, boa tarde, quem depende da hora que você está vendo esse vídeo. Obrigado, galera. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui no nosso canal mais uma vez. Obrigado por estar visualizando aí. Deus te abençoe. Meu nome é Fábio. Quem não me conhece aí, quem está vendo meu canal pela primeira vez, nós estamos aqui com esse quadro que é o Sou Pastor e Agora? Só que às vezes nós não temos como definir algumas coisas e às vezes vem na nossa mente, né? Eu sou pastor e agora? O que eu vou agir? E eu tenho aí 3 dicas para passar a minha experiência para um pastor, né, que está com dificuldades aí. Às vezes teve um problema na sua vida espiritual, teve um pecado aí de ordem moral e às vezes fica preocupado, né? O que eu faço agora? Então tem 3 dicas aí. O anjo da igreja pecou. Ó. Então essas dicas é para você, pastor, que você entrou em pecado, aconteceu algo na sua vida. E só que às vezes nós que somos pastores entramos no ministério e falamos assim: não, nunca de mal vai acontecer conosco. Não, nunca de mal vai acontecer comigo. Eu vou estar sempre focado em Deus. Eu vou estar sempre em oração. Nunca vai acontecer nada de problema comigo. Mas a realidade mesmo não é essa, né? A realidade, às vezes acontece algo que você pode entrar em desfoco com o seu ministério, pode entrar em desfoco com a obra de Deus na sua vida. Então, o que eu quero passar para você? Então eu elaborei 5 dicas para o pastor. Ah, pastor, é porque aconteceu o problema com você? Você traiu sua esposa? Você entrou em pecado na igreja? Não, mas eu tenho uma experiência de ovelha e de pastor. Quando eu estava como ovelha e eu tinha os meus pastores, aconteceu algumas coisas, né, de ordem moral na minha igreja e eu tive experiências como ovelha. Então eu posso proporcionar isso para experiências como ovelha e como pastor. Talvez você nunca aconteceu na sua igreja, nem como ovelha, nem como pastor, mas eu tive essas experiências. Então eu tenho uma bagagem para poder passar, de experiência para poder passar para você. Então você, primeiro, pastor, eu quero fazer para a igreja também, mas eu quero fazer também para você, pastor. Pastor, 5 dicas para você. Aconteceu um problema agora, você pecou, você está igual pateta, andando para um lado e para o outro, sem saber o que eu faço agora, a casa caiu, o que eu faço? Então, eu tenho 5 dicas aí para você. Olha, você pecou, tá, tudo bem. Primeira dica que você vai fazer. Primeira coisa é: não negue a Deus o seu pecado. Não negue a Deus o seu pecado. Essa é a sua primeira dica. Por que não negue a Deus? É porque tem pessoas que começam a negar a Deus e esconde o pecado de Deus. E Deus vai saber da mesma forma se você negar ou não esconder. A palavra do Senhor diz que você pode cavar um buraco, você pode viajar para muitos lugares, você pode tentar esconder na sepultura, em qualquer lugar. Deus vai saber onde é que você está. Deus sabe de todas as coisas. Então, você não negue a Deus o seu pecado. O salmista Davi, no Salmo de número 32, versículo 3, ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Então, não negue a Deus. Davi, ele tentou esconder o seu pecado, né? Aí, o que acontece? Era como se a carne dele ficasse carcomida, ficava comendo-se por dentro, né? Então é aquela sensação de envelhecimento, então fica escondendo o pecado e aquilo vai te consumindo por dentro, tanto espiritualmente como fisicamente. Então não esconda o seu pecado, assuma, seja humilde, fala com Deus: Deus, me perdoa, eu pequei, eu errei. Pare de estar cometendo esse pecado, né? Se ninguém sabe aí, e isso eu falo quando a casa cai, então todo mundo descobriu, né? Então o que acontece? Então abra aí sua mente, não negue a Deus. Segundo,
A segunda dica que eu quero passar para você, o segundo tópico, olha, não negue agora as 5 negações. Então o pastor gosta muito de negar nessa parte. Então as 5 negações. Segunda, não negue à igreja o seu pecado. Porque quando você nega para a igreja já está sabendo. Aquele ditado que fala assim, onde há fumaça, há fogo. Então, mesmo se você conseguir negar, tudo que você conseguiu esconder, ainda vai ficar aquela fagulha, aquela fumaça que fica lá carcomendo a cabeça das pessoas. As pessoas vão ficar com o pé atrás com você. Então, se for verdadeiro, a não ser que não for, você não estiver em pecado, mas se você está em pecado, não negue a igreja. Diga à igreja, eu realmente pequei, eu errei, né? Eu errei, então eu mereço as punições, então eu errei. Então, não negue a igreja, porque se você tentar empurrar com a barriga é pior. Aquilo fica carcomendo você por dentro, não dá certo. Então, não negue à igreja o seu pecado. Então, a terceira dica, você errou, a casa caiu para o seu lado, você deu tomé lá na sua esposa, todo mundo descobriu, teve filmagem, sei lá o que foi, né? Então, a terceira dica para você, não negue a sua culpa, ela é inalienável. Não negue a sua culpa, ela é inalienável. O que é isso, pastor? Então, a culpa ela não pode ser transferida para outra pessoa. Não transfira o seu pecado, a sua culpa para outra pessoa. Por quê? Porque muitos pastores, às vezes acontecem os problemas, aí o pastor pega e começa a jogar a culpa no outro. Não, aquela mulher miserável, ela tirou a roupa na minha frente e a culpa é dela. Ela ganhou meu coraçãozinho de ouro. Eu sou homem de Deus. Né? Então, às vezes, muitos pastores querem jogar a culpa para a mulher, quer externar aí para todo mundo que a culpa não foi dele. Né? Eu sou simples, eu sou humilde, eu sou ingênuo, a culpa é daquela mulher, a culpa é daquele lá que deixou o dinheiro fácil. Então, assuma a sua culpa, não fique jogando a culpa para outras pessoas, não. Adão, lá no capítulo de número 3 de Gênesis, 3:12, isso, 3:12, Adão quer jogar a culpa na mulher. Não essa mulher que comeu o fruto, Deus. Essa mulher que o Senhor me deu. O Senhor entregou essa mulher. Ela é doida, ele quis entregar a culpa para Deus. Né? Quis pegar a culpa que era dele e quis falar assim, essa mulher que o Senhor me deu, que fez isso? Olha, Adão estava doidão, da cabeça estava fumado. Como é que culpa a Deus? Então tem muitos pastores que fazem desse jeito. Igual a Adão. Não, a culpa é daquela mulher, ela que perverteu o meu coraçãozinho ingênuo. Eu sou uma criança, preciso de colo. Né? Então assuma, seja homem, assuma aí a sua culpa, não transfira, porque eu vejo casos, já vi casos dos pastores estar lá pelejando com a igreja, tentando tirar a culpa de cima dele. Você sabe por quê? Porque quando você assume, Deus te abençoa. Você não é perfeito. Você não é perfeito. Você tem os seus erros, você é ser humano. Sabe? O próprio Jesus Cristo andou com 12 pessoas, então ele não agradou a todo mundo. Né? Jesus Cristo diz que lá na Galileia não aconteceu muitos milagres por causa da fé das pessoas que não tinham. Jesus Cristo que não tinha poder, não, a pessoa não confiava, a pessoa não tinha fé. Não é? Então, assuma o seu pecado, assuma o seu erro. Então, se você disser que você errou e você assumir essa culpa, aí Deus vai te abençoar. Jesus Cristo vai purificar você por dentro e vai dar conta de seu ministério progredir. Se é esse ministério, se é outro ministério, vai deslanchar, vai ser abençoado. Mas você quer pelejar com aquele negócio e aquele ranço toda a vida esquisito na igreja, é ruim. Então, esse é o terceiro. A quarta dica que eu passo para você é
você vai, não negue a quarta negação, que muitos pastores gostam de fazer, e a igreja fica chateada muitas vezes com o pastor. Não negue em sair do cargo. Não negue em sair do cargo, porque eu já vi isso. Eu estou falando que eu tenho esses créditos, eu já vi isso, pastor. Fica lá, eu como ovelha, aí nós estamos lá, o pastor tinha errado, e era o pastor, a igreja queria que o pastor fosse destituído do cargo, e o pastor não queria sair do cargo de maneira alguma. Aí nós falamos, olha, não fica nesse... nós falamos, a igreja não queria, e aí ele pelejando, daqui ninguém me sai, daqui ninguém me tira, e disse até que Deus tinha dado um sonho lá, que falou que ele não saía, então isso não é legal. Por mais que você fique na igreja, Deus pode te absolver, a igreja pode te absolver, mas fica aquela sensação estranha, né? Quem já passou por isso, você que já passou por isso sabe, fica uma sensação de amargor lá dentro, quando a pessoa está fazendo culto, né? Assim, o pastor está lá pregando, e aí, quando a pessoa prega, aí os membros da igreja ficam bem assim, Jesus amado, o que esse homem está falando? A palavra não absolve, a palavra não entra, a palavra fica muito esquisita ali, né? É melhor que essa pessoa se deslanche para outro ministério. Isso se a igreja for pequena. Se a igreja for grande, é lógico que o pastor não vai querer despir do salário gordo que ele tem, né? Não vai querer nunca. Vai querer estar lá, né? Vai querer continuar lá. Mas a melhor coisa que tem a fazer é a pessoa sair do cargo, né? Se a igreja, a metade da igreja quer que ele saia, a outra metade não acredita no pecado que foi cometido, certo? Mas só que se ele continuar, o negócio não prospera, não rende. A metade saiu da igreja, ficou com raiva do pastor e saiu da igreja e ficou com raiva. Só que a outra metade não acredita que foi verdade, mas aquele negócio fica engasgado ali, grudado na garganta. E o negócio não conserta. E essas pessoas que estão engasgado, elas não saíram agora, de imediato. Mas conforme o tempo for passando, essas pessoas desanimam, essas pessoas vão sair, essas pessoas de repente vão desviar e não vai ficar. E olha, pastor, quando você é macho, você assume o seu erro. Eu sou macho, eu errei, eu assumo o meu erro. Sabe? Davi assumiu o seu erro. Seja como Davi. Davi foi lá, deu tumé lá em Deus e pecou com Betseba, mas Davi ele assumiu o seu erro. Quando Natan foi lá e falou com ele assumiu o seu erro. Ele foi lá e falou assim, não, realmente eu errei. Então ele assumiu diante de Deus, né? Então, enquanto ele estava se calando, os ossos dele estavam carcomendo por dentro. Mas ele realmente viu, olha, não, eu assumo meu erro, assumiu o erro dele, o que ele tinha feito. E outra, Davi não ficou sem punição não, tá? Davi não ficou sem punição não. Muitas pessoas, eu vou fazer igual Davi. Davi pecou, eu também pequei também. Eu também mereço ser perdoado. Só que Davi foi punido. Davi, você vai ver que o filho dele morre. Você sabe, pastor, que o filho dele morreu. Mas não foi só isso. Deus diz que porque o pecado dele foi contra a família, então contra a família dele nunca se apartaria a espada. Então você pode ver que até os últimos dias da vida de Davi fugiu. A espada sempre continuou, morte, os filhos dele levantavam contra ele, um filho contra o outro filho, né? Então foi coisas terríveis que aconteceu porque Davi pecou. E aí o povo ia tirar Davi da liderança de Israel. Não, o povo não fez isso. Davi não foi punido dessa forma. Quem puniu Davi foi Deus. E às vezes a igreja quer punir a igreja quer punir o pastor com algo, algum fato, ou destituindo do cargo, né? Colocando ele em outro ministério, ou então com outra coisa. Mas que seja tomado, porque isso não pode ficar sem punição. Quando nós temos a nossa ovelha que peca alguma coisa, não é assim? No louvor pecou 3 meses afastado, 6 meses afastado do louvor, do cargo. Então o pastor também é da mesma forma, porque se não houver a punição, é como uma criança pequena. Quando você não pune, ele vai lá e faz novamente.
Então, novamente, se o pastor não for punido por algo que ele fez, ele vai voltar e fazer a mesma coisa. Pode acontecer? Pode. Então, o que eu quero dizer para você? Então, não neguem sair do cargo, ou não neguem merecer o seu cargo. Então, nós vamos entrar agora, já estou entrando na quinta dica aí, é o que? É não negue em receber a sua punição, né? Então, o que acontece? Aí onde é que eu vou entrar num caso interessante. Muitas igrejas aí de fundo de quintal não tem um pastor que está acima desse pastor, que não pode rever o assunto, que não pode ver o assunto. Às vezes a igreja está lá, aí daqui a pouco a igreja vai e parte, né? É isso aí, as igrejas que vai gostar disso aí, né? Porque a igreja está lá, o pastor está lá